Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas ao Conexão Escola TV. Eu sou o professor Valdeir e é muito bom estar aqui novamente com vocês. Na aula de hoje de língua portuguesa, vamos estudar sobre os sinais de pontuação e perceber como eles são importantes para entender as frases que a gente escreve. Vamos lá? Quando escrevemos, utilizamos vários sinais de pontuação. Eles servem para dar sentido às frases que escrevemos quando vamos fazer sua leitura. Essa leitura, respeitando a pontuação, chamamos de entonação. E ela é necessária para que as pessoas compreendam o que estamos falando. Entre os sinais de pontuação estão o ponto final, a vírgula, os dois pontos, o ponto de interrogação e o ponto de exclamação. Vamos ver como isso funciona na prática, a entonação? Temos aqui um texto do gênero textual tirinha. Perceba na tirinha do Seninha os sinais de pontuação que tem aí. Eles não estão aí por acaso. Perceba a entonação da leitura quando leio esses pontos. Você vai jogar, Seninha? Olha a bola, Seninha! Vou ficar de gandula. Você vai jogar, Seninha? Não. Olha a bola, Seninha! Vou ficar de gandula. Ou seja, utilizei ponto de interrogação, ponto final, ponto de exclamação, e cada um desses pontos tem um sentido diferente, e eles servem para a gente entender o que a gente está lendo. Já o ponto final indica o fim de uma frase, é o fim de uma ideia. Após esse ponto, sempre utilizamos letra maiúscula se a gente for iniciar uma nova frase. Veja um exemplo aí de utilização do ponto final. Contei à minha mãe o que eu estava sentindo. Ponto final. Concluí minha frase e utilizei essa pontuação. Veja agora um texto do gênero textual cartaz. Não é só no verão que o mosquito da dengue ataca. Ponto final. Concluí a minha frase, terminei a minha ideia, utilizei ponto final. Perceberam o uso dessa pontuação aqui, nessas duas frases? Outro sinal de pontuação utilizado na nossa escrita são os dois pontos. Esse sinal é usado para iniciar uma sequência de itens ou indicar que haverá a fala de um personagem no texto logo em seguida. Vamos ver dois exemplos de utilização desse sinal de pontuação. Maria foi à feira e comprou. Dois pontos. Significa que vai vir uma sequência de itens. Manga, melancia, mamão e banana. Temos um outro exemplo aí embaixo, de utilização dos dois pontos. Até que chegou a vez do jabuti. Sabendo do que tinha acontecido com os outros, ele teve uma ideia. Levou sua violinha quando foi se apresentar à mulher. Dois pontos. Nesse caso, os dois pontos aí, significa que vai vir a fala de um personagem logo em seguida. Por favor, a senhora pode me dizer qual é o nome da fruta? Entenderam? O travessão é o nosso próximo sinal de pontuação. O travessão indica a fala de algum personagem no texto escrito, no texto corrido. Mas atenção! Nas tirinhas ou nos quadrinhos, as falas de personagens não possuem travessão, exatamente porque são representadas por balões de fala, certo? Vamos ver um exemplo do uso do travessão num texto corrido? Veja aí. Utilizei o mesmo texto do slide anterior. Até que chegou a vez do jabuti. Sabendo do que tinha acontecido com os outros, ele teve uma ideia.
Levou sua violinha quando foi se apresentar à mulher. Travessão. Porque é a fala de um personagem. Por favor, a senhora pode me dizer qual é o nome da fruta? Veja que nesse pequeno texto aí temos o uso do ponto final, o uso dos dois pontos, o uso da vírgula e o uso do travessão, que são sinais de pontuação e que nos fazem entender o texto. A vírgula é um sinal de pontuação muito importante. A vírgula serve para separar itens de uma sequência ou separar ideias numa frase. A posição da vírgula numa frase pode mudar completamente o sentido dela. Vamos ver alguns exemplos de utilização desse sinal de pontuação? Maria foi à feira e comprou manga, vírgula, melancia, vírgula, mamão e banana. Tá vendo que eu utilizei a vírgula aí para separar itens? Agora eu vou utilizar para separar ideias numa frase. João, vírgula, que era baixinho, vírgula, não ficou calado. João, que era baixinho, não ficou calado. Como eu disse, a vírgula também pode mudar completamente o sentido de uma frase. Veja essa frase aí no quadrinho vermelho. Vamos perder pessoas. Nada passou. O que nós mais queremos nessa pandemia é que essa vírgula mude de lugar aí para mudar o sentido da frase também. Vamos perder pessoas, nada. Passou. Ou seja, a posição da vírgula nessa frase, ela mudou completamente o sentido. O ponto de interrogação serve para perguntar. Indica que algum questionamento ou indignação está sendo feita. O quê? Não acredito. Como foi isso? Que horror! Vamos ler a tirinha aí abaixo para ver como é utilizado o ponto de interrogação no texto. Cascão! Estou procurando você há um tempão. Vamos ver quem chega àquela árvore primeiro? Viu só como a entonação da voz muda ao ler cada um dos sinais de pontuação? Já o ponto de exclamação serve para expressarmos os sentimentos: espanto, entusiasmo, surpresa. Vamos ler uma tirinha abaixo para perceber como esse sinal de exclamação é utilizado no texto. É pra já! Tchau, Marina! Utilizei aí o ponto de exclamação para demonstrar um sentimento. Qual sentimento o ponto de exclamação está demonstrando nessa tirinha? Consegue perceber? O ponto de exclamação aqui está demonstrando o entusiasmo do Cascão. É pra já! Tchau, Marina! Viu como a entonação é diferente de quando eu faço uma pergunta? O quê? É uma pergunta, uma indagação. Como eu havia dito, a vírgula também pode modificar completamente o sentido de uma frase. Temos aí um exemplo. Veja a frase abaixo. Ela foi pontuada de forma errada. Violência contra a mulher não é crime. Essa é uma frase que está sem a pontuação correta. O desafio é: pontue a frase de modo a dar o verdadeiro sentido a ela, ou seja, pontue a frase corretamente. Violência contra a mulher não é crime. Qual ponto devo utilizar e aonde eu devo utilizar esse ponto? Analise essa frase aí.
Podemos pontuar essa frase corretamente de duas maneiras. Veja abaixo aí os dois exemplos. Violência contra a mulher, vírgula, não, é crime. Ou violência contra a mulher, não, é crime. Vamos para a nossa revisão de hoje. Bom, já vimos que existem vários sinais de pontuação e vimos sobre alguns deles. Hoje vimos que existem vários tipos de sinais de pontuação e que cada um tem a sua função. De interrogação, de exclamação, ponto final, 2 pontos, travessão, vírgula, e que eles servem para dar sentido e entonação às frases que a gente lê. Aprendemos também a identificar, ler com entonação e a utilizar alguns sinais de pontuação na escrita e na leitura. Bom, garotada, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. As atividades dessa aula você encontra no portal Conexão Escola. Não deixe de acessar e até a próxima.